Mais uma vez, estamos aqui hoje, a disciplina vai ser matemática. Lembrando que esse assunto foi um assunto que eu também já dei, eu estou relembrando ele, porque quando eu dei, alguns alunos estavam faltando, então alguns alunos vão mais ou menos lembrar desse assunto e outros não viram esse assunto ainda. Então é importante vocês acompanhar, ter dúvida, escutar novamente a gravação, falar com a tia pelo WhatsApp. E também muito importante você fazer a leiturinha do livro, que vai ter essa atividade, vai ter a página do livro que eu também vou colocar no portal para estar se fazendo essa atividade, certo? Se você já fez, beleza. Se não fez, vai fazer também, tá certo? Então vamos lá. Aqui o assunto é valor absoluto e valor relativo. O valor de cada um, Teco e Neco, tinham um problema para resolver. Acabar com a briga dos algarismos. Então, parece que essa briga não vai ter fim. Não consigo entender por que um algarismo quer ser mais importante que o outro. É isso aí, Teco. Essa briga não tem sentido. Todos os algarismos são igualmente importantes para formar um número. O valor de cada um depende da posição que eles ocupam. E uns precisam dos outros, não é mesmo? Como veem, amigos, não há motivo para a briga. Juntos vocês podem valer mais. Concordo, é verdade. Isso mesmo. Se eu ficar ao lado do 9, nesta posição, fico valendo 70. Então, se o 7 ficar ao lado do 9, nessa posição, fica valendo 70. E juntos formamos 79. Se eu troco de lugar, se eu trocar de posição com o 7, fico valendo 90. Então, se o 9 trocar de posição com o 7, fica valendo 90. E juntos formamos o 97. Legal! Observe o número 333 no quadro de ordens. Então, lembra que eu dei a vocês unidade, dezena e centena? Então, a gente vai ver também mais ou menos sobre isso. Então, aqui, observe o número 333. Cada algarismo 3 ocupa uma ordem. Então, cada algarismo 3 vai ocupar uma ordem aqui, tá vendo? 3, 3, 3. Cada um uma ordem. Unidade, dezena e centena. Cada um na sua ordem. Na ordem das centenas, aqui, ó, centena. Na ordem da centena, esse 3 aqui tá valendo quanto? 3, 30 ou 300? Então, aqui na ordem da centena já tá dizendo centena, 100. O 3 está valendo 300. Na ordem das dezenas, ele vale 30, porque é dezena, certo? 30. Na ordem das unidades, ele vale 3. 3, ele vale ele mesmo, 3. Cada algarismo assume um valor de acordo com a posição que ocupa no número, que é chamado de valor relativo. Então, o valor relativo, aqui, cada algarismo ocupa uma posição, certo? Cada algarismo vai ocupar uma posição. E essa posição, ele vai ter o valor dele. Cada algarismo também tem seu valor próprio, independente da ordem que esteja ocupando, que é chamado valor absoluto. O valor absoluto do 3 é 3, em qualquer posição que ele ocupe. Então, valor absoluto é o que eu costumo dizer, é o nome do número. Não importa a ordem que ele esteja ocupando, ele vai ser sempre o número. Se aqui, um exemplo, se aqui tivesse um 9, então valeria 9. Se aqui tivesse um 9, se ele fosse absoluto, valeria 9. Não importa a posição que ele esteja ocupando. Quando ele for absoluto, ele vale ele mesmo. Então, o valor absoluto do 3 é 3. Então, quando ele for absoluto, não importa a ordem que ele esteja ocupando, ele vai ser sempre ele mesmo.
Se eu perguntar assim, me dê o valor relativo de tal número, então vai valer a ordem que ele ocupa. Quando é relativo, é a posição que ele ocupa. Então, quando é relativo, o 3, ele está no valor de 30. Ele não está no valor de 3. Quando é no valor relativo, o 3, ele está no valor de 300. Ele não é só 3. Então, é a ordem que ele ocupa, é quanto ele vai valer. Quando ele estiver no valor relativo, certo? E quando ele estiver no valor absoluto, ele vai ser o número que ele representa. Quando for no valor absoluto, ele vai ser o número que ele representa, certo? Então, se eu tivesse o número 347, se eu dissesse assim, me dê o valor relativo do número 4 em 347, o valor relativo seria 40, porque é a ordem que ele ocupa. Se eu dissesse assim, me dê o valor absoluto do número 3 na leitura 347, certo? Então, o 3 seria o 3 mesmo. Ele não seria centena, porque é um valor absoluto. Valor absoluto é o nome do número, é como o número é. Então, o valor relativo é a ordem que ele vai ocupar. É diferente do valor absoluto, que é o número como ele é. Certo, gente? Então, vai ter atividade no livro para que vocês façam a atividade do livro do valor absoluto e o valor relativo. Valor absoluto é como o número é. 3 é 3. Ele pode estar em qualquer ordem dessa aqui, mas ele vai ser sempre 3. O valor relativo, não. O valor relativo vai da ordem que ele está ocupando. Se é unidade, se é dezena, se é centena, certo? Se é milhar, ele vai do valor da ordem que ele estiver ocupando, certo? Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês com essa explicação, certo? Se tiver dúvidas, como eu disse, falar comigo no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas. Cheiro!